O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirma que Brasília vai sediar uma reunião nesse mês para discutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Luciana Verdolim, de Brasília, quem deve participar desse encontro sobre os blocos, a aproximação entre os blocos? Olha, Thiago, está previsto para sexta-feira da semana que vem, dia 15, reunião com negociadores dos dois blocos econômicos, representantes dos países que fazem parte do Mercosul e da União Europeia. O presidente Lula tem se mostrado bastante otimista. Ele disse que é possível, sim, avançar nas negociações ainda agora no segundo semestre deste ano. Agora, os entraves são muitos e o Ministério das Relações Exteriores tem reclamado muito do posicionamento dos europeus. O ministro Mauro Vieira, inclusive, já disse que não se pode aceitar que a proteção do meio ambiente seja utilizada como medida protecionista, como tem sido sinalizado pela União Europeia. Os países europeus, vale ressaltar, querem incluir no acordo sanções em caso de descumprimento de metas ambientais e o governo brasileiro tem classificado isso como uma ameaça. Mesmo assim, a diplomacia acredita que há como avançar nessas discussões. O primeiro encontro será na semana que vem, dificilmente vão ser resolvidos todos os impasses, mas a avaliação do governo brasileiro é de que o texto, as alterações, na proposta do Mercosul que foram pedidas pela União Europeia, o texto final já foi apresentado e isso deve ser levado em consideração na hora da negociação. Vale lembrar que as negociações estão sendo feitas desde 99. Em 2019, o acordo foi assinado, mas para ser ratificado, para efetivamente entrar em vigor, precisa do sinal verde de todos os países que compõem o bloco. Aí começa-se a discussão, aí começaram os problemas propriamente dito. E as negociações tentam exatamente vencer essas resistências, algumas regionais, algumas localizadas de alguns países, principalmente a França, tem colocado muitas dificuldades e a avaliação da diplomacia é que é preciso conversar com cuidado, é preciso avançar, mas colocar bem firme que o Mercosul tem cumprido as suas metas, o Mercosul tem como meta a proteção do meio ambiente, por isso não dá para colocar isso como um empecilho para a formalização do acordo. Pois é, então reunião na semana que vem para discutir o Mercosul, União Europeia. Luciana Verdolim, de Brasília, até daqui a pouco, girando com os nossos comentaristas mais uma vez. Amanda Klein, você concorda? É uma discussão importante, mas os obstáculos são muitos para um acordo entre os dois blocos. Imagina a complexidade de você atingir um acordo que minimamente atenda às demandas dos 27 países do bloco europeu, mais os países do Mercosul, não é algo simples. Depois isso tem que ser chancelado, referendado por todos os parlamentos. Então você tem as negociações do campo técnico e depois você tem as negociações do campo político. Ou talvez ao contrário, primeiro do campo político e depois do técnico. E tem algumas rusgas aí, alguns detalhes, que não são tão detalhes assim, nesse texto que tem pegado muito o governo brasileiro. E o último foram essas metas duras ambientais e climáticas que a União Europeia impôs de última hora para que o Brasil e os países do Mercosul cumpram e, caso não atinjam essas metas, seriam punidos. O governo brasileiro enxerga isso como uma medida protecionista, e aí aponta o dedo para a União Europeia, dizendo que eles também não cumpriram muitas dessas metas e que foram os países que mais desmataram e contribuíram para a crise climática que o mundo se encontra hoje. Então, o Brasil tem essas questões que eu acho que são bastante válidas, que devem ser levadas em consideração, e também tem uma outra que o presidente Lula sempre aponta, que é na questão das compras governamentais. Ele quer proteger, principalmente pequenas e médias empresas, para que elas tenham algum tipo de preferência nas licitações do poder público e que isso não seja completamente aberto para que todos os concorrentes europeus possam participar. E aí tem do lado da França, como a Luciana nos contou, as medidas protecionistas na área agrícola. De qualquer forma, o Lula já falou, e também a Ursula von der Leyen, do bloco europeu, e que esperam que esse acordo seja fechado até o final do ano. Vamos ver. Ele começou em 99, mas só ganhou tração mesmo no último ano do governo Temer, foi fechado em 2019. Sim.
e agora as negociações seguem. E aí também tem todo o contexto político. Por exemplo, se o Javier Milei ganhar na Argentina, ele não tem interesse em que a Argentina continue no Mercosul. Esse acordo seguiria ou sofreria mais obstáculos, mais barreiras ainda? São perguntas que ficam no ar. Agora, Mota, concorda com o chanceler Mauro Vieira quando ele diz que a Europa está se apropriando dessa preocupação com as pautas ambientais para se estipular medidas protecionistas ao comércio europeu? A próxima descoberta do governo brasileiro vai ser que a Terra é redonda, né? Essa é uma discussão que se arrasta há muito tempo, desse acordo do Mercosul com a União Europeia. O mundo mudou muito durante esse tempo, né? Uma discussão que veio desde 1999. A importância relativa da Europa para o comércio exterior do Brasil diminuiu. E é lógico, é evidente, a pauta ecológica é utilizada mesmo como instrumento de pressão, especialmente em relação às nossas exportações agrícolas. A ironia é que é a própria turma que está no governo que sempre estimulou isso, sempre atacou o agronegócio, criou uma narrativa ou várias narrativas sobre a destruição da Amazônia e agora estão literalmente colhendo o que plantaram.